Oiê, tudo bem? Eu sou o Rian e hoje eu e meus amigos Jujuba e Pirulito viemos aqui falar para você como que é a teoria da ludicidade na teoria de Jean Piaget, a partir de uma análise dos estágios de desenvolvimento das crianças. Você já reparou como que os bebês e as crianças têm formas muito diferentes de aprender sobre tudo que o rodeia? Tudo é muito novo para eles. Eles gostam de aprender. Essa aprendizagem se dá de muitas maneiras diferentes. E para trazer um pouquinho mais de cada estágio, eu quero convidar os meus amigos Jujuba e Pirulito. Vamos lá? Pessoal, tudo bem? Eu sou o fantoche Jujuba e hoje, nesse vídeo, a gente vai explicar para vocês, como disse o nosso colega apresentador Rian, como a teoria de Jean Piaget sobre o desenvolvimento humano pode estar atrelada à ludicidade. Para isso, a gente vai começar explicando sobre os principais estágios da teoria de Jean Piaget, com exemplificações lúdicas de como a criança se manifesta nesse período. A começar, nós vamos falar do estágio sensório-motor, que envolve crianças de 0 a 2 anos. No estágio sensório-motor, os bebês aprendem principalmente por meio de seus sentidos e ações. Eles estão em constante exploração do ambiente, tocando, vendo, ouvindo e até levando objetos à boca. Aqui eles começam a construir seus primeiros esquemas cognitivos, ou seja, padrões simples de comportamento para entender o mundo. E para tentar mostrar de uma forma bem prática e bem divertida esse estágio do desenvolvimento, a gente vai mostrar para vocês o vídeo de um bebê de 0 a 2 anos brincando com uma bola. Se vocês perceberem, enquanto ele brinca com essa bola, ele está utilizando dos seus sentidos, vendo, tocando aquilo que ele consegue. Só que a partir do momento que a gente pega a bola e esconde atrás de uma almofada, o bebê não consegue organizar o que aconteceu. Isso simplesmente entende que a bola sumiu. Mesmo que a bola fosse escondida na sua frente atrás de uma almofada que seria simplesmente retirada por ele. Ele não consegue. Esse é o conceito de permanência do objeto, algo que ele ainda está desenvolvendo. Ele muitas vezes ainda não consegue entender que é preciso remover a almofada para alcançar o brinquedo. Essa situação mostra, assim como a gente disse anteriormente, que ele ainda está aprendendo a distinguir entre os meios e o fim, ou seja, entre a ação de remover a almofada e o fim, que é alcançar o brinquedo. Olá galerinha, eu sou o Pirulito e agora eu vou falar para vocês do estágio pré-operatório, que ocorre entre os 2 e 7 anos de idade aproximadamente. Durante essa fase do desenvolvimento cognitivo, segundo Piaget, as crianças começam a ampliar significativamente suas habilidades linguísticas e a desenvolver o pensamento simbólico. Isso significa que elas passam a usar palavras, imagens e objetos para representar outras coisas, que permite uma maior expressão da imaginação e da criatividade. No entanto, seu raciocínio ainda é muito intuitivo e não segue uma lógica estruturada como a do pensamento adulto. Além disso, elas tendem a interpretar o mundo a partir de sua própria perspectiva, um fenômeno conhecido como egocentrismo. Isso significa que, muitas vezes, têm dificuldades em considerar o ponto de vista dos outros, acreditando que todos compartilham seus pensamentos e sentimentos. Um exemplo prático disso pode ser observado quando uma criança brinca de faz de conta, assumindo diferentes papéis e se transformando em diversas profissões ou personagens que admira, como médicos, músicos, bailarinas, assim como o nosso amiguinho está fazendo aí no vídeo. Essa capacidade de representar algo por meio de outra coisa é essencial para o desenvolvimento do pensamento e também da criatividade, mesmo que essa representação ainda não seja completamente lógica ou baseada na realidade. Esse tipo de brincadeira não só estimula a imaginação, mas também ajuda a criança a compreender melhor o mundo ao seu redor, experimentando diversos papéis e situações de forma lúdica. E depois desses outros estágios que o nosso amigo Pirulito teve de nos explicar, a gente tem mais um outro muito importante, que é o estágio das operações concretas, de 7 a 11 anos. Quando a criança entra nesse estágio,
do desenvolvimento humano, ela começa a pensar de maneira mais lógica e organizada. É nesse período que o pensamento passa a se basear em situações reais e concretas, permitindo a compreensão de conceitos como causa e efeito e a consideração das quantidades, algo completamente diferente daquilo dos primeiros estágios que eu comentei com vocês anteriormente, em que a criança não conseguia estabelecer a relação de causa e efeito, de causar a remoção da almofada para ter o efeito de encontrar a bolinha com a qual ela estava brincando. E para poder deixar essa parte teórica de forma ainda mais prática, a gente pode ver no vídeo o exemplo da criança buscando montar um quebra-cabeça, daqueles mais simples, que força ela a estimular e analisar a relação entre a parte e o todo, demonstrando a sua crescente capacidade de organização e classificação lógica, para poder entender qual peça vai aonde, qual peça se encaixa em determinado ponto, qual conjunto de peças é, por exemplo, da borda do quebra-cabeça, que é a parte mais fácil de montar, por assim dizer. É importante ressaltar também que nesse estágio, as crianças começam a superar o egocentrismo intelectual, conseguindo considerar diferentes pontos de vista e coordenar o pensamento de forma coerente. Como a gente também vê na questão da brincadeira, é que a criança pede muita ajuda, às vezes, aos adultos para poder entender a peça, onde vai aquela peça, pedindo algum apoio para poder dar continuidade à sua montagem de quebra-cabeça. Finalmente, chegamos ao estágio das operações formais, amiguinho, que tem início por volta dos 12 anos e marca uma mudança significativa na forma como os jovens pensam e processam informações. Diferente das fases anteriores, onde o pensamento estava mais ligado ao concreto e ao imediato, agora eles desenvolvem a capacidade de raciocinar de maneira abstrata e hipotética. Isso significa que podem lidar com ideias complexas, criar teorias, considerar múltiplas perspectivas e resolver problemas de forma lógica e estruturada. Além disso, passam a questionar mais o mundo ao seu redor, refletindo sobre temas como ética, justiça e o futuro. Esse desenvolvimento cognitivo permite que formulem hipóteses, testem possibilidades e tracem estratégias para alcançar objetivos a longo prazo. Um ótimo exemplo disso é o próprio processo de criação deste vídeo. Para produzi-lo, foi necessário planejar cada etapa, pensar em como estruturar as informações de maneira clara e envolvente, escolher as melhores imagens, sons e palavras, para assim conseguir transmitir a mensagem e, principalmente, antecipar como o público poderia interpretar e reagir ao conteúdo. Tudo isso envolve um pensamento organizado e estratégico, que exige a capacidade de planejar cenários futuros, considerar diferentes possibilidades e tomar decisões com base em raciocínios lógicos. Esse tipo de pensamento é essencial para a resolução de problemas complexos e para o desenvolvimento da autonomia, habilidades que serão cada vez mais importantes na vida acadêmica, profissional e pessoal. Então, pessoal, qual desses estágios você já vivenciou ou você já viu em alguma criança ao seu redor? Como a gente pode observar, o desenvolvimento cognitivo da criança, ele é um processo contínuo, que depende da fase anterior, que irá definir a próxima fase. Nesse sentido, agora que você sabe um pouquinho mais como que é o desenvolvimento de cada criança, você tem a oportunidade de olhar o mundo e essas crianças com um olhar diferente. Vamos começar a observar um pouquinho mais com esse olhar diferente? É isso! Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe com seus amigos e deixa aqui pra nós qual foi o estágio que mais chamou a sua atenção. A gente vai gostar demais de saber. Até mais, pessoal!